sendo mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em busca de resultados como os obtidos pela Operação Lei Seca, no Rio de Janeiro, vários segmentos do Estado uniram-se para ações de educação e fiscalização no trânsito. A tendência é que as blitz se tornem mais rigorosas em Porto Alegre e as regras se estendam às demais cidades gaúchas. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça Gustavo Ronchetti e o major da Brigada Militar, Ordeli Saavedra, que atua no Comitê Estadual de Mobilização para a Segurança no Trânsito. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar o programa com o major Ordeli, justamente para saber como nasceu esse comitê, qual o trabalho que está sendo sedimentado. É uma satisfação participarmos desse programa do Ministério Público, né? E ainda na época da campanha eleitoral, a questão do trânsito foi trazida como um palpitante, como um tema que deveria ser prioridade no governo. Passado o pleito no início do nosso governo, o governador designou ao vice-governador esta incumbência de tratar as questões relativas ao trânsito. E por isso, está sendo montado esse Comitê Estadual de Mobilização pelo Trânsito sob a coordenação do Dr. Beto Grill, nosso vice-governador, e que tem eu e o Carniel, que é um policial rodoviário federal, como seus assessores. Nós já realizamos diversas ações envolvendo órgãos da sociedade civil, envolvendo os órgãos do governo do Estado, envolvendo ações como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, como o Tribunal de Contas. Teremos agora na sequência, no dia 21, uma reunião envolvendo a bancada federal gaúcha, né, os nossos deputados federais, nossos senadores, junto com os nossos deputados estaduais que têm esta de se trata com a questão do trânsito sob a presidência do deputado Mick Beyer, né, para tratarmos as questões e afinarmos um plano de ações que o Estado vai desenvolver ao longo desses 4 anos, visando enfrentar as questões das mortes no trânsito. Nós não podemos assistirmos de forma a não termos nenhum enfrentamento em relação às mortes, que no ano passado nós tivemos mais de 1.700 mortes no trânsito, um número bastante equivalente ao número de mortos em outros tipos de homicídio. Então o governo não pode somente ficar assistindo, e sim fazer uma série de ações que nós elencamos em ações de curto prazo, né, para ser desenvolvidas e já estão sendo desenvolvidas até a metade deste ano, ações de médio prazo que são até o final do ano seguinte, e ações de longo prazo estão dentro dos 4 anos, e tudo isso dentro de uma grande atividade, né, que diz respeito à década de ações a combate às mortes no trânsito, que está sendo promovido através pela ONU, através da OMS, que vai ter o início agora no mês de maio de 2011 e irá até maio de 2021. Promotor Gustavo, o Ministério Público Gaúcho é parceiro dessa ação e o senhor esteve recentemente no Rio de Janeiro, justamente para conhecer o modelo implantado lá no Rio de Janeiro. O que dá para falar, o que o senhor viu, o que dá para dizer, o que é bom, o que é ruim, sobre esse modelo de blitz que está sendo implantado lá? Inicialmente eu agradeço o convite, cumprimento o Major Saavedra. E o Ministério Público está entrando nessa guerra, digamos assim, contra a violência e morte no trânsito, porque a essência do Ministério Público é a defesa de valores essenciais da sociedade, e dentre eles está a segurança pública, e aqui compreendido a segurança viária. Eu lembrava ainda antes do programa que em 2008 tivemos cerca de 56 mil mortes no trânsito no Brasil, com uma população de menos de 200 milhões de habitantes, ao passo que nos Estados Unidos, com 1 bilhão, nós tivemos 37 mil mortes no trânsito, na União Europeia, com 500 milhões, 37 mil. Então, o Ministério Público está entrando firme nessa questão do trânsito. Quanto à questão do Rio de Janeiro, as blitz são muito interessantes porque elas têm um enfoque muito na questão educacional e pedagógica. Nós temos lá uma questão contínua de blitz, são 7 dias por semana, com profissionais treinados para isso de vários órgãos, né? Nós temos da Casa da Secretaria de Governo, nós temos da Polícia Militar, do Detran, enfim, de vários órgãos. E o que se percebe é que nessas blitz o enfoque maior é o álcool. Ou seja, isso passa para a população a ideia que não há algo de arrecadação.
E nós temos assim casos lá em que são contratados cadeirantes, inclusive, que tiveram acidentes de trânsito para conscientizar a população antes, em boates e assim por diante, durante o dia ou a mesma noite. E no próprio local, esses cadeirantes tentam conscientizar as pessoas que ali são flagradas e assim por diante. Nós podemos constatar que a grande maioria das pessoas soprar o bafômetro, um número muito reduzido de pessoas tem comprovação de álcool, de direção de álcool, cerca de 1% das que assopram o bafômetro, e conta com o apoio de 92% dos que submeteram a essas, estão apoiando esse tipo de intervenção. Então, acho importante os resultados do Rio de Janeiro, no sentido de que diminuiu 32% o número de mortes no trânsito, ao passo que no Brasil, no mesmo período, foi em torno de 6%. Ordeli, o promotor falou agora que as pessoas não estão se negando a soprar o bafômetro, mas aquele motorista que se negar a fazer isso, ele teria a carteira apreendida, ele levaria multa. Como ficaria essa situação aqui em Porto Alegre? Bom, aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né, está sendo editada uma resolução pelo Conselho Estadual de Trânsito. Na reunião da semana que vem, né, deverá ser levada ao pleno e votada e, quem sabe, já, né? A gente tem a expectativa que agora, no mês de março, seja esta resolução aprovada. Ela vai revogar a resolução 11, que até hoje trata desse aspecto, aprovada, publicada, para que tenha, né, a sua eficiência, eficácia no que diz respeito aos órgãos do Estado e aos órgãos municipais. A Rodoviária Federal já trabalha desta forma em todo o país, né? O Rio de Janeiro trabalha desta forma e nós fomos lá neste exemplo, né, que nós podemos ver a parte teórica de como é que foi montada a Operação Lei Seca e a parte prática de como é que acontece e os controles que decorrem daquelas operações para que tenhamos a credibilidade. E como é que vai ocorrer? A pessoa será abordada na blitz, na operação, visando prioritariamente as questões do álcool. Se aquela pessoa estiver sob a influência de álcool, né, e ela soprar o etilômetro, né, ela vai ter poderá ter a infração, né, dependendo de qual o volume de álcool que ela tenha ingerido, como poderá ter também a questão do crime, né, do artigo 306, dependendo também do volume de álcool que ela tenha ingerido. Agora, se a pessoa não quiser chegar-se a soprar o etilômetro, que é um direito que ela tem, de igual, eu não quero soprar o etilômetro, para esta pessoa está previsto lá na nossa legislação de trânsito, no artigo 277, no parágrafo 3º, dizendo que a esta pessoa que negar-se a submeter a qualquer dos exames serão aplicadas as PADs e as medidas administrativas previstas no artigo 165. E 165 é a infração de dirigir sob a influência de álcool. Né? Então, a pessoa, o que vai ocorrer? Vai ser feito um auto da infração de trânsito, que na sequência ele vai tornar-se uma multa, valor de R$ 957, vai ser instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir para aquela pessoa, e a lei é taxativa, nesse caso, é período de 1 ano a suspensão do direito de dirigir, e para resolver o problema no ato, né, vai ser recolhida aquela carteira nacional de habilitação, e ele irá no dia seguinte no órgão que recolheu a sua carteira e fará o teste. No dia seguinte, ele, né, estando zerado, soprando, dando zero o teste, ser-lhe-á devolvido a sua habilitação. E, obviamente, né, para que aquele carro saia dali não guinchado, né, ele terá de ter uma pessoa habilitada para conduzir o veículo. Tendo uma pessoa habilitada, aquela pessoa levará o veículo embora. Ele não providenciando uma pessoa para levar o seu veículo, né, o Estado providenciará então um guincho para levá-lo ao depósito. Claro. Promotor Gustavo, agora mais importante de tudo é que as pessoas tomem consciência, aquilo que o senhor falou antes, quer dizer, a educação, as pessoas têm que ter educação para o trânsito, tem que ter consciência que álcool e volante, a direção não combinam. De acordo com essas pesquisas que eu citei, cerca de 60% dos condutores que se envolveram em acidentes estavam dirigindo sob a influência de álcool. Então, me parece que ações, e não só a questão do álcool, mas também do álcool, a questão da mistura álcool e volante, mais do que uma questão ela tem que ser uma questão vista, uma questão de Estado. Porque, como foi falado antes, a questão do trânsito está matando mais e outros tipos de mortes, homicídios normais, enfim. Então, isso pode se perceber no Rio de Janeiro, que está sendo tratado como uma questão de Estado, onde há um caráter contínuo. São cerca de 7 equipes, segunda a segunda, até quarta ou quinta-feira são cerca são menos equipes, né? Mas de quinta a domingo são 7 equipes ao mesmo tempo trabalhando no Rio de Janeiro e todos os dias. Então se percebe
que não se trata de apenas uma campanha em alguns dias ou em festa, carnaval e etc. É algo realmente para conscientizar o cidadão a respeito da necessidade de evitar essa mistura álcool-direção. Major, eu me lembro que quando da promulgação da lei seca, né, houve realmente um cerco, uma pressão em cima dos motoristas, uma fiscalização maior, mas depois tudo isso passou, né? Então tem pessoas que andam aí por Porto Alegre, outras cidades, né, continuam bebendo e até porque sabe que as fiscalizações acontecem mais nos sábados à noite, feriados, etc. Essa fiscalização agora, né, seria para valer, seria permanente e com o foco realmente voltado para a alcoolemia.